Olá a todos e a todas que nos acompanham. Essa é mais uma edição aqui do nosso podcast Item 19, o podcast das galeras, o primeiro que a gente grava aqui desde que a gente chegou aqui a Parintins. Chegamos na sexta-feira e desde então muito trabalho. E hoje começando aqui as nossas edições do podcast aqui na Ilha. Eu sou o Dante Graça, um dos apresentadores do podcast, junto com a Laina Feitosa. Oi, Laina, boa tarde para você. Oi, Dante, tudo bem? Boa tarde, galera. Estamos aqui diretamente da ilha para trazer informação para vocês. Com um cenário novo e também com um convidado inédito aqui, né? A gente ainda não tinha entrevistado Enéas Dias, aqui, diretor musical do Garantido, um dos faz-tudo ali da Comissão de Arte do Garantido. Enéas, obrigado por ter vindo aqui com a gente, no meio da correria aqui para o ensaio técnico de hoje. Eu que agradeço pelo convite, essa honra de ter o primeiro aqui na ilha. Então, muito obrigado pelo carinho de sempre. E a gente está na correria, está naquele suor de emoção, suor de alegria, de tensão também, enfim. Festival chegou. Dias aí chegando, né? A gente tem Exatamente. ensaio técnico hoje. Como é que tá esse momento, né, da parte que te cabe ali do Garantido? Eu cheguei aí para um ensaio técnico da sexta-feira, deu para ver que a gente tem um repertório, inclusive, com alguns medleys, né? Fala um pouquinho desse trabalho de concepção musical do Garantido para a Arena. Na verdade, tudo começa assim, quando a gente está lá ainda em agosto, setembro, construindo o projeto, no caso a Comissão de Arte. Entrei um pouquinho depois, mas consegui ainda ao final contribuir. E aí a gente vai pensando no festival todo esse tempo. E durante esses meses com a Batucada, março, abril, maio e junho, a gente ficou lapidando essas toadas novas e buscando essas toadas antigas e algumas nem que são inéditas, né, como as toadas de 2020 que a gente vai usar. Algumas estão ainda inéditas nessa arena. Então vai ter assim uma musicalidade bem diversa nesse repertório, dividido em três camadas de emoção, né? Quanto mais passa, mais emocionante vai ficando, porque ele vai meio que voltando no tempo o nosso repertório. Ele tem essa missão esse ano de agradar a todos. Eu penso sempre assim que um repertório ele agrada quando ele consegue equilibrar os gostos, consegue equilibrar o novo e o antigo e o de sempre. Então, nessa perspectiva, a gente montou também a banda esse ano um pouco mais reduzida devido a todas as situações que aconteceram e assim, a gente precisou ser bem pontual na banda, mas assim, bem uma banda maravilhosa que vai estar passando som hoje aqui com metais, backings, a banda base aqui de Parintins. Hoje é o dia de ajustar o som, marcar os grupos de dança vão marcar o ponto, os itens vão marcar o ponto na arena. Enfim, hoje é o dia de alinhar tudo para amanhã aberto ao público a gente mostrar um pouquinho também desse repertório e dessa visão que a gente tem desse festival desse ano. Com certeza, né? Falando dessa viagem no tempo que vocês pretendem fazer, qual foi o critério de escolha das antológicas que vem na Arena? E depois você me responde se Boi Bonito vai ter na Arena esse ano ou não. Quero logo que você me entregue esse peixe aqui neste podcast. Sabia que eu não tinha lembrado de Boi Bonito? Quem sabe ela não aparece. Eu vejo só algumas porque informações é o seguinte, do JP, assim... Eu sei. Deixa eu te explicar como é que funciona. Assim, jogando uns verdezinhos ali, e aí poxa, será que vai ter ou não? É porque acontece o seguinte... Assim, eu penso Garantido. Garantido tem um repertório muito grande, muito extenso e muito bom. Então, infelizmente, nesse ponto de vista, nem tudo dá para ir para a arena, né? Até porque tem uma construção em cima de alegorias, em cima de uma característica que a gente quer impor esse ano, de muita dinâmica. E assim, a gente tenta buscar pelo lado emocional das pessoas, vai voltar alguns estilos de apresentação que a galera já conhece, que nunca mais aconteceu. Então a gente está misturando esse novo, essa vibração, essa dinâmica do nosso levantador e essa explosão do nosso apresentador, só que tem um lado que a gente se acalma, que a gente vai para a nossa nostalgia, que a gente bebe da nossa própria fonte de poesia, de estilo Garantido. Então, dentro dessa por toda a vida, realmente a gente vai por toda a vida, a gente vai por vários caminhos que a vida pode nos trazer, tanto humano, como natural, quanto com o nosso coração. A gente tem um tema esse ano, né? O Garantido traz um tema que, olhando assim, parece mais genérico, né? Assim, tipo, não tem nós, o povo, somos o povo da floresta, uma coisa assim que delimite de alguma forma. Garantido por toda a vida pode ser tudo que o Garantido já defendeu ali em algum momento, né, na sua longa história. Com um tema dessa forma, você acha que as músicas, o repertório em si, ele pode ganhar um contexto narrativo maior do que teria em outros momentos, de ser mais coringa, digamos assim?
Muito mais. Inclusive, eu acredito que, assim, do tempo que eu me entendo, pô, gente, só de boi são 31 anos, né? Brincando de boi no garantido. Então, o que eu me entendo por Começou gente... cedo, né? Comecei em 1992. Não sei, não é que eu seja velho, tão velho assim, é porque eu comecei muito novo. Né? Então, de todos os repertórios, de todos os festivais que eu já vi, eu acredito que é um ano que tem mais toadas. Tanto é que a gente está fazendo esses pupurris, esses medleys, para poder caber uma toada com um Boi Bonito, por exemplo. De repente pode chegar na arena, a gente não sabe, né? Numa apoteose, quem sabe. Então, depende muito. Depende muito também do momento. Porque tem toadas lindas que não cabem em qualquer momento. Então, Com certeza. toda essa pontuação a gente faz, inclusive, ó, assim, já entregando mesmo. O que a gente faz? A gente monta um repertório durante a temporada e vai observando a reação do público. Né? É o público que decide, principalmente as músicas de galera, é o público, a temporada, os currais em Manaus, os currais aqui, que decidem quais são as toadas que vão para a arena, principalmente as novas. A gente não, por exemplo, porque é nova tem que tocar ou porque não. Tem, a resposta, então... É o público que vai dizer. Exatamente. Então, quando a gente coloca uns repertórios, assim, a galera às vezes estranha, ou a gente está testando algumas toadas que nunca mais tocaram, e que, inclusive, algumas delas vão estar na arena, algumas toadas, assim, que faz um tempo que não toca nessa arena. Então, quando a gente vê que tem a resposta, porque não adianta trazer para cá e ser uma coisa fria. É que não vai impactar a galera. Então, também não pode ser totalmente diferente, porque a gente sabe as nossas toadas que explodem e a gente tem que tocá-las, porque todo grande artista que vai para você vai para um show de um grande artista, você quer ver aqueles clássicos que ele canta, não é verdade? Claro que ele equilibra, mas enfim, essas músicas têm que estar, mas a gente tem que saber dosar para que não fique mais do mesmo. Então, aí que se torna difícil, porque como a gente tem um repertório muito vasto, mas assim, meio que a gente previsível, às vezes a gente tem que dar esse apoio, assim, essa visão. Eu sempre tenho uma visão de palco. Como eu estou agora na banda Columns da Baixa, a gente, nessa pandemia, a gente pôde observar algumas coisas possíveis de se fazer. Então, a gente está implementando meio que um show dentro... Vocês vão perceber que vocês vão assistir meio que um show. Não vai ser aquela apresentação que uma música acaba e espera meia hora para começar outra. Não, vai ser bala atrás de bala, como chama. Entendeu? E não deixando respirar. Até porque tem a questão de dinâmica e de tempo. Então, a gente ensaiou todos esses 4 meses com a batucada essa dinâmica. Fez vários testes. E assim, a gente está indo muito seguro. Inclusive, assim, outro detalhe, a gente ensaiou algumas músicas, agora no ensaio técnico, a gente percebeu que umas não pegaram. Assim, uma ou outra a gente viu que não acendeu, que já só substituiu, é natural. Dá para dar um exemplo assim, de alguma delas que de repente... Às vezes a gente pensa que uma música não vai pegar e a gente até falei, eu não vou falar música, né, porque Sim. Sabe como é isso? Mas assim, tinha umas músicas novas que a gente falou, elas têm a chance delas é agora. Porque teve um ensaio que não pegou tanto. Aí a gente botou, ela vai ficar bem aqui. Hoje a gente vai ver se ela vai para a arena ou não vai. E ela vai, entendeu? A galera respondeu, a gente não sentiu que vibra. Já aconteceu casos de toadas que explodiram durante a temporada e aqui no Mumbódromo não funcionaram. Tem muitos exemplos assim também, de que não explodiu tanto quanto a gente imaginava, ou outros repertórios, e elas são naturalmente, no dia seguinte, já são substituídas, e é natural. Não é vendo... nomes, não é vendo o compositor, não. O que a gente precisa é acender a nossa galera, principalmente. Então, a gente toma muito cuidado com isso, a gente deixa muito claro para nós mesmos onde que a gente pode cortar. Inclusive, eu já tive que cortar toadas minhas, que não vingaram tanto assim, que não, vai sair, entendeu? Nessa hora sai o compositor, sai fica o diretor que precisa de um repertório seja respondido pelo público. Então, é isso que a gente preza muito, e a gente prezou muito durante a temporada. Enéas, dentro da amplitude desse tema, né? Como foi desenhar esses arranjos? Porque é um álbum que é muito diverso, né? Como é que vocês fizeram? Qual tom que vocês quiseram dar para esse disco? Né? Porque a gente tem aí Treme Terra, a gente tem Tuxaua Abiaiala, a gente tem Uaeaô, a gente tem músicas até bastante diversas, né? Como é que foi? Bom, eu lembro no início dessa construção, eu primeiramente, antes de voltar para a direção, para a produção musical, fui convidado a compor, né? Que esse ano eles fizeram um processo diferente. Para que evitasse, como estava tudo muito
assim, embaraçoso, vamos dizer assim. Turbulento, né? Turbulento, exatamente, turbulento. Então foi resolvido que não teria aquela escolha, porque requer um gasto do compositor e vai, não passa, fica aquela chateação. Então, nesse momento, como eles precisavam de uma coisa mais reduzida, e eu batia na tecla isso há anos, hein? Vou deixar aqui o parênteses, desde 2021, dizendo que a gente precisa fazer uma coisa pequena, porque às vezes o menos é mais. Sim, sim. E como o Garantido tem muitas toadas boas, a gente precisa, às vezes, não precisa de muita coisa. Então, quando a gente começou a montar o repertório mesmo, sentir o repertório do álbum, assim, uma coisa que eu falei bem claro, cada música tem que ter uma função, ela nenhuma pode se parecer com a outra. Isso é uma coisa que, inclusive as músicas de galera, se vocês prestarem atenção, nenhuma música de galera lembra a outra. Vamos fazer uma música de galera mais emocionante, estilo Festejo Vermelho de Amor. A gente precisa daquela mais de entrada, que é invencível, e precisa daquela que explode, que seria o Treme Terra, que acabou acontecendo realmente. Que são nossas três, assim, que a gente entendeu que tinha que ir para esse lado, mas se você for ouvir, cada uma tem um estilo, ela não se repete. Então isso faz com que a gente ganhe mais possibilidades do que aconteça. Por exemplo, se só o Treme Terra pegasse, já estava ótimo, porque a gente precisava de uma música nova para tocar. A galera gosta de música nova que toca. A gente tinha uma missão, fazer 3 músicas pegarem durante a temporada. Era esse o objetivo de galera que a gente fala, porque tem outros também. E a gente conseguiu que essas 3, principalmente, chegasse. E aí, aliado às músicas de arena, Tuxaua, Jabiayala, o Ael, que são músicas vibrantes, que a galera gosta de dançar, e outras músicas lindas, poéticas, como O Futuro Girar, e um ritual como Nominação Kaiapó, totalmente fora da curva ali. Enfim, então são vários. Se você for pegar uma a uma, você vai ver cada uma tem uma característica. Por mais que algumas sejam de compositores repetidos, vamos dizer assim, mas foi buscado isso, essa identidade de cada uma. Então o perfil é esse, é ser diferente para dar mais possibilidades. Essas 3 que você falou ali, além de Treme Terra, que vocês tiveram a missão, né, de tentar fazer pegar a galera, quais foram as outras 2? Invencível e Festejo Vermelho de Amor. Né? Deu tudo certo. Deu. Claro que a Treme Terra, ela arrancou cedo. É o carro que não vai deu. Aí as outros. Exatamente. As outras conseguiram ir atrás, mas assim, ela arrancou muito, muito na frente. Até surpreendeu, né? Porque quando a gente grava, a gente acaba se apaixonando por tudo ali, que a gente se envolve no projeto. Então a gente cuida com muito carinho. Tem compositor que fica chateado, assim, que acha que pelo fato de eu ser compositor, não vou tratar com o mesmo cuidado. Ali eu não estou como compositor, como produtor musical, não diretor, mas um produtor musical que está cuidando. E como eu faço parte da comissão de artes, então sei exatamente qual é o perfil estético que aquela concepção de arranjo, de trilha precisa. Então, tanto é que se vocês observarem as músicas de arena, todas elas têm trilhas iniciais, que já serve justamente para ser usado na música, sem precisar criar outras coisas. Engraçado que, assim, a gente falou várias vezes aqui de Treme Terra, e quem acompanha a gente desde o começo dessa temporada sabe que eu e a Laina, a gente deu uma implicada com ela no começo. Implicamos, sim. A gente crisou podcast, não tem ré, aliás, o rabo do foguete ele queimou a nossa língua, né? Como é que foi a tua primeira percepção, assim, da toada? Logo de cara, tu achava que ela ia ser isso tudo, ou deu uma espantada em vocês? Vou dar uma coisa que ninguém sabe. Quando a gente estava ouvindo a toada, a gente foi justamente nessa linha de pensamento, de serem toadas diferentes uma das outras. A Treme Terra ali, ela nem foi unanimidade, vamos dizer assim, nos votos que a gente queria, sério. Mas assim, eu fui um dos que votou nela, porque eu falei, essa música é diferente das outras. Eu falei assim, teve uma pessoa que jogou lá e falou, vai ser essa aqui, ele tinha certeza. Eu fui assim, essa aqui tem que estar porque ela é diferente dessa aqui, porque tinham músicas parecidas. Assim, a gente foi pro mano a mano, sabe? Olha, tem 2 toadas, tem 2 toadas parecidas. Qual a gente vai colocar? 2 parecidas ou uma que vai se diferenciar? E eu sentia que essa Treme Terra era diferente. Ela era a diferente daquelas que a gente vinha trabalhando. E no estúdio ela cresceu assim, a gente conseguiu arranjá-la. Isso méritos também, toda a equipe Pelado, Paulinho do Sagrado, toda a equipe de arranjos ali, de produção, que deram esse up na toada, e ela quando a gente gravou e começou a escutar lá no estúdio, falou, vai ser essa aqui, não tem jeito. A gente sentiu, a gente sabe, assim, a gente tem uma experiência, então a gente meio que sente. Às vezes a gente se engana, mas
ela, assim, a gente já imaginou. É aquela ali que parece que não vai dar em nada, mas vai dar Vai sim. dar em tudo, Vai né? dar em tudo e deu. Falando ainda de Treme Terra, tem uma versão, se não me engano, é a demo gravada na voz do Davi Assayag, não é isso? Não, Ou é uma versão na verdade é uma versão que ele que ele quis gravou gravar, ele posteriormente? quis gravar, né? O Davi foi convidado a participar do álbum, mas ele achou melhor nesse momento não participar, a gente respeitou, né? Ah, sim. Vocês Entendeu? sempre pensaram no Israel para ser a voz de Treme Terra? A voz de Treme Terra, ela podia ser de qualquer uma. Inclusive, assim, a gente pensou no Edilson, pensou no Sebastião. Só que, assim, o próprio Israel falou, eu preciso de uma música também de explodir. Aí a gente falou essa aqui, porque ela lembra, assim, teoricamente, o Vai Tremer. Em que ele gravou. que ele Então, gravou. assim, eu acho que é essa aqui, Israel. Aí a gente foi no Treme Terra pro Israel, meio que achando que tinha a ver com ele, apesar, assim, tem gente que não gosta do Israel quando ele grava. Eu, particularmente, eu gosto, porque eu acho que ele dá uma vida muito firme, parece que se sente assim no palco, ouvindo mesmo atuado, e o Israel dá essa força, dá essa emoção. Eu, particularmente, gosto. Né? E deu certo. Na voz do Israel, de novo, Treme Terra, o Vai Tremer explodiu na voz dele. Isso mostra que ele tem aquele jeitinho que ele consegue apaixonar Cativar, e né, cativar o e público. mostrar a verdade da música. Essa é mais uma prova, né, Nes, que esse ano tudo dando certo pro Botafogo, né? Ah, tá. Já é um Botafogo. Garantido, tá começando a dar certo, porque eu fiquei até um susto. Tá tudo dando certo aí. Pois é. A gente não pode perder, a gente não pode perder essa tá tudo empolgação andando, nesse momento. Né? A minha Pelo estrela amor é o de Deus. Botafogo, né? Agora, deixa eu te perguntar uma coisa. Você falou aí que no começo você foi convidado para compor, né, no disco. Como é que foi o teu retorno? Já que ano passado você ocupava uma função ali na comissão também, acabou saindo, acho que 2 meses antes do festival, se não estou Em enganado. abril, 3 meses. 2, 3 meses antes do festival. Como é que foi esse teu retorno? Foi tranquilo? Teve que ter uma lavada de roupa suja? Assim, como é que foi esse assim, processo? quando eu vi as pessoas que estavam lá, que iam ficar à frente, eu fiquei mais tranquilo, assim, que eram pessoas que, algumas eu nem conhecia, como Adam René, eu não conhecia, mas assim, eu tinha boas referências dele, e ele era da turma que estava antes, o Alan, a Jane, e depois eu soube que o Pablo também vinha, e o Pablo é da minha geração, ali a gente conviveu muito, então eu falei, cara, assim, vai ser legal, eu acho que vai ser legal, assim, o clima parecia que estava diferente, o diálogo, as formas com que foram apresentadas, é claro que a gente tem que conversar bastante, olha, vai ser assim mesmo, só que não tem jeito, tem um torcedor que mora dentro da gente que não deixa a gente não querer estar no boi, assim, e eu encaro essa minha volta como uma missão que não foi cumprida ainda, eu tinha uma missão que era 2022, eu queria fazer isso que a gente vai fazer aqui, eu queria ter trabalhado isso ano passado, não foi possível, enfim, e eu tinha comigo, eu preciso terminar essa missão, não sei se votar, porque é um cargo, a gente está ali no boi, ninguém tem cadeira cativa, então eu precisava, assim, para mim mesmo, mostrar que eu tinha um trabalho a cumprir no meu boi garantido, então muito disso me incentivou, não, tem que, independente de tudo que aconteceu, é a mesma gestão, mas eu tenho grandes amigos ali, inclusive o próprio presidente, a gente tinha tem uma boa relação, então a gente conversou e se entendeu e viu que estava na hora, não podia deixar para depois, tanto é que o Sebastião também voltou, a gente entendeu que a gente não podia deixar muito tempo, até porque a gente não sabe o dia de amanhã, então se a oportunidade chegou, vamos abraçar e a gente gosta do que faz, então está feliz. Às vezes a gente fica triste, mas outra palavra, chateado, o sinônimo de chateado, mas só que assim, com algumas situações, mas é normal, algumas situações, mas isso faz parte, isso daí é natural, assim, é muito cansativo, né? Estar na comissão e estar na direção é muito cansativo. Imagino. Mas porque ser diretor musical e estar na comissão teve uma grande diferença. Em 2018 eu era só diretor musical, junto com o Alder. E em 2019 eu fui diretor musical e estava na comissão. Eu entrei na comissão a convite do Johnny de Souza, inclusive pai do Pablo. Então eu percebi a diferença de construir um espetáculo estando ali dentro e outro de estar só recebendo as informações. É muito grande a diferença. A gente pode expor, trocar experiências, mostrar a parte técnica mesmo da coisa, que às vezes a comissão não tem um técnico ali, musical. Então eu quis
colaborar dessa forma e fluiu. 2019 fluiu, que foi o título que você tem na sua história. Que aqui eu tenho na minha história. em Parintins. Então, começa dali mesmo, assim, essa entender, construir o Boi e aprender com aquelas pessoas que estavam ali. Aprendi muito. E toda essa experiência, toda essa minha vivência desde a infância. Então, tudo isso ajuda, inclusive, a construir um repertório bem eclético. Acredito que eu vivi muitas emoções nesse Boi. O Israel viveu muitas emoções nesse Boi. E assim, falar, o Enéas faz um repertório. Eu faço um repertório, sim, mas só que eu sempre consulto o Israel. O Israel vê aqui, e a Sebastião, quem vai cantar principalmente, para sentir a banda. A gente sente o repertório. Quando a gente vê que é isso aqui, a gente vai firme. Perfeito. E nessa sua pequena pausa que você deu do Boi, você começa, né, a partir deste ano que você retorna, um trabalho completamente novo, ou seria uma continuação daquele momento, né, até antes de você sair? É novo, sabe por que é novo? Porque pela primeira vez eu pude implementar algumas coisas que eu queria fazer. E quais são essas coisas? Essa dinâmica de apresentação, de fazer um espetáculo mais sincado, mais ligado. Só que assim, não é aleatório pegar uma coisa e colocar, não. Tem uma combinação de fatores, como o tom da música. O tom dessa música permite que outra entre depois para que o ouvido não estranhe essa mudança. O que da música, o porquê da música, o contexto da música que se unem, entendeu? Por exemplo, vai ter toadas que a gente não vai tocar, mas o arranjo dela vai tocar. Sabia? Eu peguei isso, entendeu? lá no ensaio. Os arranjos vão tocar, aqueles arranjos clássicos. Vai ter muito arranjo clássico. Como eu falo, não tem como tocar tudo, mas a gente consegue dessa forma dar essa pitadinha de emoção, né? Que tem esses arranjos que a gente ouve, já lembra de determinada época. E então, dentro disso, essa construção de não ser a música poder ser diferente do que ela é, vocês vão perceber isso principalmente nas músicas dos itens individuais. Vocês vão perceber que muitas delas não são do jeito que elas são, que a galera está acostumada. Vocês vão ouvir uma outra coisa. Então, tudo isso foi possível, porque a gente, desde de março, ensaiando com a batucada, com os maestros da batucada, com os músicos, criando, com os coreógrafos, criando esse novo olhar de apresentação. Músicas que são repetidas da arena, mas vocês vão ouvir de um outro jeito, entendeu? Então, essas coisinhas que a gente parecem pequenas, mas assim a gente vai unindo, olha, dá para fazer isso, quando a gente foi ver, já tem um enorme de um show que não para, e se parar, a gente já até acostumou que quando passa um pouquinho, a gente já, tá demorando muito para começar. Então, mesmo trabalhando com 300 pessoas ali da batucada, que não são músicos profissionais, a maioria, mas eles abraçaram a causa. No início eles se estranhavam, porque mudou, tá estranho, não sei o que. Aí depois, quando a gente ensaiou e deu tudo certo, principalmente nesses ensaios técnicos, eles chegaram, era isso mesmo. Abraçaram a porque causa. assim, a gente ensaiou como a gente deixou claro lá. A gente ensaiou como ensaia uma banda, errando e voltando. Sabe, corrigindo, e não ter medo de mudar, de ousar. Então, assim, essa missão tinha que ser cumprida assim, com um novo olhar, não adianta eu voltar do mesmo, para fazer o que ia fazer em 2022. Na verdade, a missão que não foi possível fazer, mas com um novo olhar e com essa vontade de fazer acontecer. É claro, a gente espera que dê tudo certo e a galera goste. Pode ser que não goste também, mas a gente tem que tentar mudar. Nesse contexto aí, Enéas, a gente sabe que recentemente, acho que faltando um mês para o festival, mais ou menos, a gente teve esse problema por conta de questões financeiras, o Garantido chegou a perder alguns ensaios ali, né? Nesse momento que teve essa situação, deu um receio, assim, que trabalhou isso desde o começo do ano, dizer, putz, será que a gente vai ter que regredir em alguns pontos por conta disso? Quase. Deu um nervosismo, assim? Quase. Na verdade, a gente deixou de fazer um ensaio e fez falta, teve muita falta, porque o único ensaio que a gente não teve, devido a esses problemas, então a gente teve que recompensar nos ensaios técnicos. Por exemplo, o ensaio que a gente fez lá, um dos ensaios, a gente foi a primeira vez ali, só que ninguém percebeu. Assim, mas foi um primeiro ensaio completo. Quando eu falo ensaio completo, é o seguinte, a gente já tinha ensaiado tudo, mas repartido. Separado, né? Separado, blocos aqui, e a gente ainda não tinha ensaiado essa noite toda. E a gente conseguiu fazer lá. Assim, a galera às vezes não entende. Assim, eu fico ali hoje,
eu tô só na direção mesmo. Como eu tô sozinho, antes tinha o Fred, tinha o Adriano, tinha o Alder comigo. Então tinha muita gente me auxiliando, eu conseguia até tocar e dirigir o show. E eles ficavam ali ajudando. Agora não, eu tô sozinho, então eu tô ali mais direcionando mesmo, mais escondido. E tá todo mundo ali com ponto, né? Os músicos, então a gente tô falando, olha, vai acontecer isso, isso, isso. Então, com essa comunicação a gente consegue fazer com que as músicas sejam muito mais dinâmicas nessa passada de uma para outra. Tem muita gente que não percebe, mas sempre tem alguém ali com um microfonezinho que não tá cantando, não tá saindo pra ninguém, né? Tá só pra chegar no ponto da galera. Tem o diretor mesmo, tem o diretor que vocês cara. ficam pegando rádio às vezes, é a mesma coisa do rádio, do esporro. Eu já vi, você vem compenetrado até mesmo lá em Manaus, nos eventos do Sambódromo. Isso aqui. Prestar atenção. A gente acompanha direitinho. Queria falar de uma toada que, assim, tem feito um grande sucesso, assim, tem uma toada mais alternativa, diferente, que é o Aiaô. No Twitter as pessoas até mudam, colocam o nome, tipo, que devia ser o nome deles do Assiri, uma coisa absurda. E musicalmente a gente vê que ela tem ali um toque de batucada bem diferente, né? E aí eu queria saber como é que tem sido, né? Treinar com a batucada, como é que tem sido esse desafio, né? Como é que vocês têm realmente lidado com... É um processo assim que vem de algum tempo dessa mudança de ritmo, né? É porque eu encaro assim, o festival é uma coisa, a brincadeira do boi é outra. No festival é uma disputa. Então quando você vai para uma disputa, tem que trazer armas para vencer essa disputa. E às vezes essas armas são essas inovações. Na musicalidade, na forma de fazer uma alegoria, na coreografia, isso é natural. E desde 2012, na toada Ameríndia, ela tinha um outro compasso, né? Que não é a toada, só que ela entrava na toada. E assim, outras músicas também, que começavam numa batida, como tambor, enfim. Só que ela voltava para o ritmo da toada. O tambor é uma toada maravilhosa. Maravilhosa. Que é do mesmo compositor, Ronaldo Barbosa Júnior, o mesmo compositor da UAEO. E o próprio Ronaldo Barbosa Júnior, com o Rafael Marupiara, nosso saudoso, sim, eles comporam Fantástica Amazônia em 2015, que foi, assim, de tudo que eu busquei, a primeira toada com todo o ritmo sem ser toada. Ele tinha essa batida. Então, que é a mesma batida, inclusive, do Clamores da Terra, sim, que é uma toada desse ano. Eu ia fazer essa comparação. Inclusive. Então, esse compositor, ele buscou muito, esses compositores buscaram muito essa linha diferencial que dá certo, porque dá aquela dinâmica e volta. Então, dá essa arma mais que eu estou falando, entendeu? É uma arma, eu quero isso como uma coisa importante. Antes, assim, eu demorei um pouquinho para acostumar a toada toda. Eu, particularmente, não gostava a toada toda diferente. Eu sempre gostava de entrar no boi. Mas aí depois eu fui entendendo, não, é preciso, às vezes, ser diferente mesmo, porque vai voltar para a toada depois, outras músicas. Então, quando ela chegou, eu falei, essa aqui vai representar essa vertente aí de não ser exatamente o ritmo do boi, mas ela como eu falei, cada uma vai trazer alguma coisa diferente. Então ela tinha essa responsabilidade, eu acho que ela conseguiu, né, trazer essa vibração, essa pulsação. O Pátrio Indígena no passado do próprio Ronaldo Barbosa também, Júnior, tinha essa missão e então uma ou outra, por isso que elas acontecem. Não pode ser, eu vejo que não dá para ser um monte, tem que ser uma mesmo, ou duas no máximo num álbum assim que traga esse diferencial. A gente vinha de uma época, né, que era ou o toque normal ou o toque de ritual, que era um só, né? Agora eu sou o ritual pode ser qualquer coisa, né? Exatamente. Que tá sendo criado. É a musicalidade, porque assim, a gente tem hoje compositor, tem outras possibilidades, tem as universidades, tem como estudar mais, tem como buscar mais, tem a internet, então, que nem se fala. Então, tudo isso a gente tem oportunidade de ouvir muito mais coisas para completar a nossa musicalidade. A gente tem essa possibilidade de trazer esse algo novo, de influenciar mesmo na toada. Porque a toada é uma mistura de tudo. Se você pegar uma toada e você toca um samba nela, como acontece, você toca um reggae, você toca enfim, ela faz parte de um compasso que é permitido tocar várias coisas. Assim como a gente consegue colocar outras músicas no nosso ritmo da toada, entendeu? Só que assim, eu sou da raiz, eu gosto mesmo da toada, sabe? Mas assim, eu respeito muito, entendo que às vezes é necessário ter alguma coisa diferente, sim. E a batucada, o que você percebe acerca dela? Ela
Tá assimila facilmente, né, esses compassos diferenciados, ou ela é mais raiz, é um pouco demora um pouquinho, assim, a batucada tipo, tá meio igual eu. Como eu rola fui um batuqueiro, estranhamento. como eu fui batuqueiro, a gente tem uma concepção parecida. E no início, quando a gente compôs a Ameríndia com o Marcos Moura, assim, eles ficaram me olhando, será? e outras músicas que vieram. Depois, assim, tá meio que eles acostumaram com essas músicas diferentes. Eles não reclamam. E é construído tudo passo a passo, né? Os toques são passados bem definidos pelo Marcelo, pelo Sopa. Então, Um acompanhamento, né? então tem um acompanhamento, cada instrumento fazendo a sua missão. Então acaba, como são uma ou duas no máximo, então acaba não sendo tão complicado. Se fosse um repertório, tudo ia ser difícil. Mas se a galera leva legal, aprende e curte. A batucada curte muito as apresentações dessas músicas. Participa muito hoje a batucada também. Não fica mais só tocando dança, faz cênica e canta agora, né? né? Canta agora. Então, assim, a dinâmica veio mesmo, não tem jeito. Eu não chamo de evolução, eu chamo de continuidade. Está continuando a nossa brincadeira, que era ali só 2 palavras para cá, está tendo uma continuidade de uma forma mais atual, mas não, assim, sempre tem aquelas que bebem na fonte da tradição, e como no caso da Turma de Ferro. Sempre fala, olha, a gente precisa da representante, falava, está faltando a representante da tradição. A gente buscou algumas. E a Turma de Fé foi que a gente achou que tinha mais força para isso. E tinha muita gente. Vou acordar toda a cidade. Tinha muita gente que eu não vou nem citar nomes, mas que jurava que essa toada não ia entrar pro repertório de arena de tão tradição que ela era, né? Mas pelo que a gente deu uma sacada de ensaios técnicos, né? A gente pode dá para encaixar. Na verdade, é momentos. Ela tem que entrar no momento certo. Não pode entrar no início, por exemplo. Não dá. Entendeu? Então tem que. Tudo tem o seu lugar certo. Depende muito do que o boi vai apresentar também. Entendeu? Tem muitas possibilidades. Ele não tá entregando nada. Inclusive, a gente viu as coisas no ensaio, mas ele não tá entregando nada. Não tá entregando nada, mas agora jogo. Vou fazer perguntas aqui um pouco mais diretas, vou fazer ele entregar um pouquinho. Queria saber da sua toada, digamos, pode ter uma favorita e a mais desafiadora de produzir, gravar, dentro desse álbum, desse projeto. Desse álbum, bom... A maioria das toadas, como foram convidadas a gravar, elas vieram no voz e violão, sabia? Não teve, foi assim. Inclusive as nossas foram no voz e violão. E assim, a gente tinha assim algumas missões, que era deixar... eu tenho assim uma visão de que o espetáculo podem tirar tudo da gente, só não podem tirar a alegria. Então a gente tinha que trazer essa dinâmica, essa força, essa alegria para produzir. A toada tema era um desafio, porque... muitos temas já, uma mesma linha, o que a gente podia fazer para ter esse diferencial. Então a gente bota uma batida diferente no início, depois ela volta para a toada. E o próprio Clamores da Terra, que tinha essa foi gravada, ela tinha um arranjo... Toada maravilhosa. Ela tinha um arranjo diferente, ela tinha um arranjo um pouco diferente do que vocês estão ouvindo, mas como a gente tem uma visão, aquilo que eu te falo, como eu sei o que vai acontecer, então foi preciso mudar. E assim vai. E assim a gente vai construindo a própria música do Tadeu Garcia, a 16ª, pode do Tadeu. Então a gente tem que... Não pode deixar decepcionar. A gente não pode, como eu falo, cada toada a gente trata uma por uma. A gente produz uma de cada vez. Com o mesmo cuidado, com o mesmo carinho. Se a gente vê que não tá legal, isso aqui não tá legal, vamos mudar. Se a gente vê que a melodia não tá agradando, o trecho tá lembrando uma outra música, a gente muda. Depois isso aqui tá para baixo. Então, é por isso que serve a pré-produção, né? Que a gente vai limpando, vai corrigindo, acrescentando ou tirando. Como eu falo, eu falo de compositor porque eu sou compositor, então eu posso falar. Claro, fico chateado às vezes com essas mudanças, mas às vezes são necessárias. Claro que a maioria a gente consegue conversar, explicar o porquê das mudanças. Que não é só capricho do diretor musical. Como é que foi explicar, então? Vamos lá, já que você citou o Tadeu, como é que foi explicar saiu Louca Zoeira do Levanta Poeira? Saiu, ouvi dizer que isso rolou um burburinho lá. Exatamente. Na verdade, o Louca Zoeira, ele como que é a outra frase? Acho que é Levanta Poeira. Levanta Poeira saiu tão natural, porque o Sebastião foi gravando e gravou direto. E a gente meio que se empolgou ali e é um vacilo, a gente vacilou mesmo. Assim, na letra, a gente ficou empolgado, porque, Tadeu, aquela coisa toda, fez legal e acabou acontecendo. E aí ele
claro, e com todo direito ele ficou um pouquinho chateado, mas a gente conversou, explicou, tá de boa, já tá dando dica, olha, faz isso aqui, entendeu? Então, o Tadeu tem sido um parceiro nosso nesse ano aí, as toadas dele estão de volta, Alma de Guerreiro, ai meu Deus. Tinha um tempo que ela não tocava, desde 2019 que ela não tocou no festival do ano passado, assim como outras toadas vão tocar que nunca mais tocaram, entendeu? E ela faz falta, né? Alma de Guerreiro é uma música assim, indescritível, só quem tá ali e a gente tem que estar aqui no bumbódromo pra gente sentir. É uma conexão de arena que a gente fala, tem toada de arena. Toada de arena, o Israel gosta de falar isso, a toada de arena é aquela que a gente sabe que vai explodir, sabe que vai funcionar, a gente não tem dúvida alguma que vai dar certo. E essa é uma delas. Essa hora que tocar, ela vai embora. Com certeza. É no automático. No automático. E a gente tem um álbum que é composto ali por muito amor ao garantido, né? Fala de tradição, fala de reconhecer o amor, né? Pelo boi dentro de si, mas a gente também fala de assuntos muito importantes, como a Inominação Caiapó, toada sua, com o Kennedy e o Marcos Moura, o trio, né, dos Baiás, uma toada que celebra ali Cacique Raoni, sua história. Conta pra gente como é que foi desenhar Foi toada. desafiador, né? Quando agora eu vou entregar, mas é dos Baiás, né? Isso aí eu posso. A gente, quando faz música, a parceria, o trio, a gente começou a compor em 2015 para o festival de 2016. Então, o que a gente trouxe? Conversa muito. O que a gente pode contribuir com o boi? O que a gente pode trazer um boi, não, com o festival de Parintins? O que a gente pode trazer de diferente para esse festival? Então, muito disso a gente não constrói mais toadas aleatórias, a gente constrói um projeto musical. Um projeto. Começou ali lá com Alto do Boi, garantido, aquele que vaqueira, ali, no Alto do Boi não tem. E como a gente pode fazer para ser dinâmico, porque o Alto do Boi demorava 10 minutos antigamente, né? Então a gente fez em 3 minutos e meio, resolveu todo o problema. E assim foram surgindo outros toadas, quilombolas da Amazônia, as Cores da Fé, Rosas Vermelhas, nessa vertente Terra Livre, Revolução das Cunhãs, enfim, foram tantas toadas que o povo. E essa é uma dessa que a gente estuda, o que a gente pode fazer de diferente num ritual. Já tinha alguns rituais. E a gente viu por que não trazer o próprio para o ritual, como se a gente estivesse realmente vendo ali do nascimento, adolescência, enfim, adulto, do Raoni, essa viagem, como ele sendo nominado predestinado, né? Então, a gente tinha muito de fazer isso, e não basta fazer poeticamente, contextualmente, tem que acertar na melodia ainda, né? Então aí é mais desafiador ainda. Então, cara, a gente não vai fazer algo tão pesado, porque o ritual geralmente tem aquela coisa muito pesada. Vamos misturar esse peso, mas também trazer uma coisa gostosa para se ouvir. Então, tem momentos retumbantes, mas o refrão é mais leve. Virar nesse mundo enfrentando feras que bolam rios e devoram a mata. Isso aqui é calma, né? Cobiça de fogo em busca do ouro, rasgando teu chão. Aí vai, entendeu? Aí depois do temor do... Sabe, é uma crescente, e assim a gente entendeu que dava para fazer nominal, Raoni, Metuti. E na arena será encenada, né? O nascimento, a criança chorando. Do Cacique Raoni, né? Como é que foi a pesquisa, né? Para vocês chegarem nesse contexto da vida dele? Como é que... A gente pesquisou o Marcos Moura, ele é muito... ele vai muito a fundo nessas questões, ele já conhece muito dessas questões assim mais aprofundadas, vamos dizer assim. Ele tem um trabalho maravilhoso no Instituto Tajuri, né? Exatamente, desse universo. Então, ele chega com essa ideia e a gente vai e pesquisa os nomes, as possibilidades. Ouve cantos caiapó para inspirar no arranjo, entendeu? Então, a gente mergulha mesmo assim, no universo daquilo que a gente está. Assim, para essa música, para todas que a gente compõe. Principalmente os Baiás, né? Que hoje são a minha parceria. Eu sempre falo que eu sou um bom compositor, mas com o Baiás eu fico melhor do que eu sou. Assim, o meu Enérgico sozinho. Com os Baiás eu sou melhor. Que massa. Eles fazem de mim melhor, entendeu? Assim, ser mais completo, eu vejo. Com eles, né?
E eu gosto de compor, assim, essas coisas diferentes. Tanto é que faz tempo que eu não componho música assim pra galera. Já tem um tempo, assim, eu me envolvi tanto nessas questões que tá bom, eu gosto de fazer isso aqui, pronto. Mas deixa eu te perguntar, assim, tu fala dessa coisa de ser melhor, né? Com O eles, melhor comigo, trabalhando não, com eles. Não, assim, um eu define melhor, melhor, não que eu seja melhor que alguém. Claro, Um não, eu não, melhor. assim, Eles Você despertam o melhor em Exatamente, você. exatamente. valoriza a tua qualidade trabalhando junto Exatamente. com eles, né? Porque cada um Tu- tem uma missão, tem uma visão, né? Então a gente se completa. Fazendo aquela analogia com futebol, por exemplo, sei lá, tem um cara que ele joga no ataque, mas quando ele vai para se encaixar num outro time, ele não, nesse aqui eu vou jogar no meio de campo. Tu tem um pouco disso, assim, tu faz, de repente, menos letra quando tá com eles, fica mais no musical ou não? Tu continua... Sim, na construção, geralmente o Marcos e o Kennedy eles fazem a pesquisa, né? E começa a construir a letra, assim. Aí, a partir daí, eu começo a me envolver também na letra, né? Assim, faço uma melodia e começo também a trocar, a me envolver naquilo, ó, principalmente questão de métrica, sabe? Troca uma métrica aqui, uma palavra muito grande, ou então, pô, esse contexto aqui não tá legal, vamos mudar, e a gente acaba também contribuindo com letra, mas assim, a musicalidade é a força, né, da minha parte, assim, principalmente, né, da parte de construir a melodia e os arranjos, né? Que quando eu vou pro estúdio, geralmente eu já levo o arranjo assim pré-definido e só que assim, às vezes o Marcos também, o Kennedy se intrometem na melodia e já chegam com uma melodia, às vezes eu já mudo a letra. Então meio que a gente se completa mesmo, sabe? Não tem algo muito definido. A gente chega aqui, estuda junto, faz junto. Às vezes pelo WhatsApp ele manda e a gente vai construir, não, isso aqui não tá legal, já manda uma outra letra, porque não faz assim, assim, Vocês assim. fazem por um grupo no WhatsApp Isso. ali, vão trocando ideias. Exatamente. E quando... O Kennedy, inclusive, revelou isso pra gente Sim, lá lá no vídeo no- que ele gravou com a Isabela. Na entrevista Isso. da Bela Estrichando a Pina. toada lá que a gente Então a fez. gente tá usando a tecnologia, né? Porque hoje eu e o Marcos moram em Patins e o João mora em Manaus. Então a gente meio que tem essa conexão. Mas assim, como a gente compõe há muito tempo, já são 8 anos, só com o João e o Marcos. Porque eu componho, por exemplo, a minha primeira toada foi com o Marcos Moura, Curumim da Baixa, em 2005. E eu componho com o João Kennedy desde 2007. Só que o trio surgiu em 2015, entendeu? Eu te compunha, eu tinha dupla relação, né? Aí a gente virou um trisal, sabe? Adorei. Mas um trisal poético. Trisal poético, Entendeu? trisal tatuado. Então a gente uniu, eu fazia música com Kennedy e fazia com o Marlon, tinha essa vida dupla. Aí a gente, bora logo. Agora, falando nessas toadas aí do disco desse ano, tem alguma que já estava ali guardada há um tempinho, aí quando tu veio o convite, não, acho que eu tenho aquela toada ali que tá guardada. Nominação Caiapó, ela tem um tempo já. É mesmo? Sério? Só que o Alan conhecia, a gente já tinha mostrado pro Alan um tempo atrás. Ele lembrou. Ele que lembrou, não foi nem vocês. Não, ele. Porque a gente não tava, como eu falei, a gente foi convidado primeiro a compor. Ah, Depois sim, que eu entrei no sim. projeto. Entendeu? Então ele lembrou, cara, vocês têm uma música que fala do Raoni, não tem? Tem, pô. Aí a gente lembrou e fez uma nova dinâmica na música, né? Que a gente, assim, atualizou. Mas a gente nunca tinha colocado ela para concorrer assim mesmo. A gente tinha feito, mostrado, mas tinha guardado. Veio a pandemia, então a gente guardou e aí veio a oportunidade, falei, agora é a hora dela. Tá desde quando aí? 18, 19? 19, eu acho. 19. Ia ser para 2020, só que acabou Antes da pandemia, mas isso, acabou não acabou concorrendo, a gente acontecendo. acabou guardando. E como ele estava na comissão também, ele acabou lembrando. Olha aí. Olha que maravilha. Tu falar de 2020, a gente tem, né, pelo que tá vendo, uma boa parte, Camarapi, Canarote, algumas histórias estão voltando, né? Isso vem do projeto que o Júnior tinha deixado lá em 2020 ou foi uma análise de vocês mesmo de não, a gente acha que essas toadas podem render, ainda não renderam? Como é que foi essa busca aí? Eu bato na tecla de 2020, 2021 e 2022 com a outra equipe que tava. Sim. Cara, a gente tem música boa lá, a gente não precisa gravar tanta música. A gente tem muita bala guardada, que tá inédita, a gente não precisa gastar muito no estúdio. E agora a gente conseguiu, né? Por isso que veio um CD menor. Então, sempre a gente acreditou no álbum de 2020, né? Na força desse álbum. Muito, muito na musicalidade dele. Não só na construção artística, mas na musicalidade, na construção, nos arranjos, enfim. Foram toadas construídas com muita responsabilidade na época. Então, assim, todo mundo sabia o que tinha que fazer.
e todo mundo cumpriu a missão de fazer, principalmente aquele álbum verde, que é o que vai usar mais. Então, assim, tem muitas personalidades que não... Tem algumas que não irão estar, né? Mas que também, se tivessem, iam fazer um papel bonito, que pode entrar, no, quem sabe, no outro ano. Né? Lá em casa, inclusive, tem um clamor por Lendária Epopeia de Tamapu, viu? Foi uma tristeza saber que ela não estaria eu fui voto vencido, mas só que é o seguinte... você deu voto, não, mas eu gosto muito dela, mas só que é brincadeira. Mas é mais a questão mesmo, como a gente fala, do contexto, daquilo que vai ser apresentado. Então, nem tudo é possível, até porque não é o mesmo projeto. Claro. A gente é um projeto novo que a gente viu a oportunidade dessas músicas entrarem e contribuir com esse projeto. Não é um projeto que a gente pegou em 2020, não. É uma visão, até porque passaram 3 anos e todo mundo muda suas opiniões, todo mundo constrói algo novo. Assim, O próprio tema é completamente diferente, né? Então, Sim. mas assim, acreditando muito naquelas músicas, muito mesmo. Nunca duvidei daquelas músicas. Vocês pretendem utilizá-las, né? De alguma maneira, e aí é o passo. Essa vamos tocar, essa eu posso falar já foi ensaiado. Vamos ter Canarote, vamos ter Camarampi, entendeu? Show de bola. Vamos ter outros aí. O próprio Obaiá de 2020, que fez sucesso antes, mas é de 2020, Revolução das Cunhas de 2020. Então tem muita coisa de 2020 aí que vai aparecer na Terra Livre, Terra Livre vai voltar. Entendeu? Acho que ela não estava sexta-feira lá no ensaio técnico, eu fui. A coreografia tá uma coisa espetacular. Espetacular, de verdade. Agora, falando, como é que é o bate-bola entre corpo musical e corpo cênico? Por exemplo, em Nominação Caiapó, vocês narram o nascimento do Cacique Raoni, eles vão encenar isso na arena, o pajé vai ali ajudar, né? Tem uma moça que representa a mãe dele, o processo do parto ali que será encenado. Tuxaba Jabiayala também, as meninas vão participar, vão tocar algumas coisas, né? Pelo menos o que eu vi em alguns ensaios. Vocês fazem essas sugestões, ou a cênica que pergunta de vocês, tipo, é assim que a gente tem que fazer, como é que a gente tem que fazer, como é que é esse bate-bola? A gente tem tido um diálogo muito legal. Esse ano a gente fez uns trabalhos que a gente nunca tinha feito de criar junto movimentos, criar junto batidas específicas, aquilo que eu falei, de fazer algo que a música não tem. Então, eu falei para os coreógrafos, viagem, entendeu? Viagem que a gente vai criar junto com a comissão, com o nosso musical, criar essas coisas novas. Se vocês forem, como eu falei, vocês vão ouvir muitas músicas diferentes do que a gente está acostumado. Então, esse é um trabalho também dos coreógrafos, de trazer essa interação, inclusive, quando a gente fez, agora também posso falar, né? A gente fez muitos ensaios só batucada e grupo de dança. Aqueles ensaios fechados que a gente fez, a gente fez uns 5, 6 ensaios. Então, a gente vendo esses ensaios, a gente teve a oportunidade de fazer com que a batucada e o próprio grupo de dança se conectassem. Porque a batucada e a banda faziam uma coisa, o grupo de dança fazia outra. Com esses ensaios, cara, eles estão fazendo isso, por que a gente não faz isso? E eles vice-versa, olha, a batucada está fazendo isso, bora fazer isso. Então, meio que a gente se conectou e, tipo assim, a gente não sabe se vai estar, mas assim, a gente tem uma perspectiva para o outro ano ser melhor ainda nessa construção, entendeu? Mais cedo. A pessoa que estiver lá na direção, de repente, pode pensar nisso, na direção musical, enfim. Foi um trabalho muito legal, como eu falo, é totalmente diferente, não é uma coisa que foi planejada, assim, em 2000, não. Chegou a hora, dá para trazer algo novo e como o cenário permitiu, como a condução, tanto da gestão como do artista, permitiu que todos nós pudéssemos fazer o nosso melhor, entregar mesmo, sabe? Se entregar de corpo e alma ao projeto. Tanto é que a gente está cansado, exausto, mas assim, muito, muito felizes e ansiosos para mostrar esse trabalho para o público. Poxa, que legal, porque é muito legal, tem sido muito interessante ver, de fato, a toada ali teatralizada, né? Todo o corpo cênico, coreográfico, dando aquela vida extra, né? Para além da música, para além do som. Parece que está tudo muito bem encaixadinho. Exatamente. Ali, e a gente fala, olha, por que você não dá para fazer uma batida aqui, que a gente vai fazer isso aqui? Dá sim, entendeu? Então a gente foi criando meio que juntos, assim, essa dinâmica de apresentação. Você falou não tem uma assinatura de uma pessoa, são várias mãos. A Laina fala nessa questão do teatralizar, e eu acho que é por isso que o festival daqui é tão rico, né? Porque a gente tem todas as expressões artísticas ali reunidas, né? Você tem a música, você tem arte teatro, plástica, você tem as artes plásticas, e tudo isso em todas as suas vertentes ali, né? E as emoções, tem a arte e tem a emoção, né? Tem a emoção da alegria, o sentimento, o emotivo de chorar, de se entregar, e às vezes fora do boi de ficar chateado. Também tem isso. Até lá, às vezes.
Tem dia que dá pra sair lá. Pô, não quero mais esse negócio, não, né? Enfim, mas é assim, eu sempre falo, é brincadeira, mas eu sempre falo, rapaz, a gente não tem vergonha na cara. A gente tá no boi, a gente não tem. A gente não tá, porque não tem. Porque não tem vergonha na cara. É brincadeira, é claro. Que bom que não tem, né? Isso é alguém que faz falta. Agora, Enéas, quando a gente viu o sorteio lá, foi uma coisa muito curiosa. O sorteio da ordem de apresentação, eu, pelo menos, nunca tinha visto. Depois a gente foi pesquisar, foi a segunda vez que aconteceu na história, né? Tem o mesmo boi abrindo todas as noites e, obviamente, o outro fechando. Para você que trabalha essa parte musical, é melhor pegar um público descansado, fresquinho, assim, e sentar? Porque a galera do Garantido, ela não precisa de muita coisa para ela acender, não, né? Ela precisa só precisa de um esquentazinho, já foi, né? E eu fiquei até sabendo, assim, não é implicância, tá? Mas uma própria pessoa do Boi Contrário, que é um compositor, um amigo meu, disse que não é legal quando eles abrem, porque eles não conseguem vir com a mesma força. Quando eles vê a galera do Garantido, quando eles voltam, aí já consegue esquentar, entendeu? Só que o problema é que eles abandonam no final, mas só que aí é o seguinte, nem sempre, né? Às vezes dá certo. E, assim, dentro do planejamento, a gente queria abrir as 3 noites. Eu não posso falar por quê, né? Mas... Sério? Era o que vocês estavam de fato planejando? Não é, tipo, média, muito não? Sério, muito sério. Muito sério. Interessante. E olha que a gente perdeu o sorteio nos 2 primeiros, né? E no último, que eu confesso que eu achava que iam escolher fechar... Por isso que ele falou. Pra ter certeza disso, foi o que ele... Quando o Adson fala que quer abrir... Para você ver que realmente tinha um combinado. Não combinamos com o presidente lá, ele ajudou a gente. Assim, claro que são estratégias, pode dar certo, pode dar errado, isso é normal, natural, mas assim, a gente tinha essa vontade de abrir. São muitos fatores. Que depois do festival, se a gente conversar, eu vou explicar, porque senão... Mas são muitos fatores, técnicos mesmo, não só... Então, são fatores que determinam. Estratégicos, né? Vou dar só um aqui. Você tem um dia todo para colocar a alegoria ali na porta. O boi que entra por segundo tem meia hora para montar tudo. Verdade. Só para você ter uma ideia de que é diferente. Dorme mais cedo. E esse ano tem um boi grande, né? Que tem tudo isso. Tem uma série de coisas. Então, assim, a gente queria abrir. Eles copiam muito, então tem coisas que a gente precisa fazer logo, senão eles vão copiar, que a gente já sabe. Essa é a verdade. Essa é a provocação. Nossa boa e velha rivalidade, essa é pura verdade. tinindo solto no Festival de Parintins. Agora, Enéas, quando você deu a sua pausa, você saiu temporariamente do Boi Bumbá Garantido, a gente está muito acostumado a ver, por exemplo, esses itens individuais terem fãs, né? Aquela coisa ali coisa mais de frente, de linha de frente mesmo. Mas, assim, as pessoas falam muito no seu nome, em nome dos compositores do Boi Garantido, que marcaram, muita gente pedindo o seu retorno. E, geralmente, o compositor fica um pouco mais discreto, né? Não ali naquela linha de frente, como ficam os itens individuais, são imagem mesmo. E eu queria saber como é que você encara isso, recebe, né? Essa repercussão, esse carinho dos seus fãs também, né? Verdade. Na verdade, assim, eu acho que pelo fato de eu estar muito tempo no Boi, as pessoas já me conhecem dali no musical, tiveram aqueles DVDs lá, de miscigenação, então foram muitos DVDs eu participando ali e contribuindo também. Depois vira diretor musical, então tem depois vem os curumins da Baixa também, que ajudam também nessa... cantando, então, tipo assim, a minha imagem, ela aparece bastante e, tipo assim, muito conectada ao Garantido, né? Eu brinco com o Contrário, mas assim, também tenho muito amigo, respeito muito o Boi Contrário, então, esse respeito, talvez, pelo Garantido, por muitas vezes ser convidado a ir para lá e não ir, e não ter coragem, por exemplo, de botar o boi na justiça, sabe? Mesmo tendo todas as possibilidades, não tenho coragem. Você já foi convidado para ir para o várias outro vezes. lado? Esse ano não, mas assim... Ano passado? Ano passado, é umas coisas que eu não posso falar. Mas pode. Ele começa e ele dá uma travada. Porque assim, eu não gosto de comprometer as pessoas, assim, mas assim, fui convidado na gestão passada, o Babá me convidou, o próprio Gênero me convidou, né? Pelo respeito que tem, né? Apesar da brincadeira que a gente faz, assim, eu tenho muito respeito. No palco, costumo respeitar muito a galera do Contrário. Assim... Mas eu falo, cara, eu tô velho já pra ir pro Caprichoso, já. Eu falo pra ele, não tenho. O que eu vou fazer lá, pô? Garantido, deixa eu ficar aqui no Garantido. Aqui eles precisam mais de mim, eu preciso dele, ele precisa de mim. Eu brinco assim com ele, você não precisa, vocês são os caras. Entendeu? Brincando assim. Deixa eu aqui no meu boi, mesmo fora, assim, torcendo pra dar certo, sabe?
Tava na arena aqui torcendo, tava na galera torcendo pro Boi vencer, porque antes de tudo, eu sou um torcedor, né? Torcedor do Garantido. E, claro, Sempre não, torcedor. exatamente. Não posso dizer que eu não queria, ao contrário, eu posso dizer, não tá no Nos teus planos, não. né? Mas assim, se por um acaso minha família precisasse algo do tipo, não tem como a gente também. Mas só que, graças a Deus, construí uma carreira que está dando, não só como músico, eu dou aula também aqui no Liceu de Arte, que a gente tá, onde a gente está hoje aqui. A minha sala é aqui do lado, inclusive. legal. Então, sou professor também de arte, musicalização, de percussão para surdos. Então, assim, deu para construir algo sólido, básico, claro, muito básico, mas assim, que me segure, que dê para estar no Garantido. Eu gosto muito, eu não me vejo no contrário, assim, nesse contexto. Canto, as músicas... O Curumins está bombando, né? Exatamente. Tem os Curumins da Baixa. E que são meus parceiros também, a gente está junto ali no Boi, tocando junto, não tem como, é muito difícil. Canto caprichoso quando é preciso, até mesmo com os curumins a gente faz, não tem problema nenhum. Claro, né? Mas assim, principalmente como compositor, que foi assim, desde criança, tocando ali, querendo compor, vendo o Sidney Rezende, sabe? Então, assim, foi uma vida. Assim, é uma vida, assim, no Garantido. São 31 anos. 92. Comecei com 8 anos. Então, assim, é muito difícil. O repertório eu conheço praticamente todo, sabe? Então, é muita vivência. É muito difícil. Muito chão trilhado. Muito chão. Então, assim, vai chegar uma outra pessoa que vai dar uma outra cara. Não vai demorar. Assim como acontece, né? A transição natural. Mas, assim, eu me sinto ainda, esse ano, principalmente, assim, querendo contribuir, ajudar mesmo, sabe? Da forma com que eu posso. Claro que, às vezes, o resultado não vem, mas, assim, muito ciente, muito seguro daquilo que a gente está fazendo. Eu queria só aproveitar que a gente está quase chegando no final, mas eu te vi várias vezes aqui, quase acariciando, assim, como se fosse um filho aqui. Eu imagino que o instrumento, a música, tenha esse papel, assim, né? Então, a gente está na semana do festival, a gente tem muita coisa do festival para falar e a gente falou bastante. Mas, antes da gente terminar, eu queria te pedir, assim, que tu pegasse aqui o 4, que é um instrumento que me remete ao Paulinho do Sagrado, Isso. né? O Paulinho do Sagrado, e, assim, tocasse a música, assim, que na tua memória, assim, cara, essa música que me fez gostar de boi, e se eu sou quem eu sou hoje, eu acho que essa música tem parte nisso, assim. Ah, tá. Meu sublime amor, me faz um carinho, me abraça, amor, me dá um beijinho, meu eterno amor, minha primazia, vem me completar e realizar minha fantasia. Amor, amor, sou filho do rio, noite eterna lida, fazendo pavio pra acender a vida, cheia de desafios pra passar o gado. Chuva, sol, luar, o meu rio, mar, estirão amado, balança meu boi bumbá. De longe alguém vai partir, meu amor vem, vai chegar. Com banzeiro, sem banzeiro, o barco vai sair. Balança meu boi bumbá, paixão na multidão. É uma doce alegria divina, mania do meu coração. Divina Mania, Chico da Silva, 1993. Tá aí, completando 30 anos. Né? Exatamente. Então, essa foi a forma da gente encerrar aqui esse episódio do nosso Item 19, o primeiro dessa temporada aqui na ilha. Enéas, obrigado. Eu que sou um Item 19, né? Comecei como Item 19. Todos nós, acho que começamos com o Item 19. Eu agradeço muito pelo carinho, pelo conforto que vocês dão pra gente ficar tranquilo aqui. Muito obrigado. Obrigado à TV A Crítica, a toda a equipe, a todo o sistema que vocês trabalham, que são os nossos parceiraços do Festival de Parintins. Muito obrigado. E, assim, mandar um beijo para a galera vermelha e branca, assim, o que a gente sempre fala, pé no chão, assim, a gente vai trazer um boi muito, muito alegre, é isso que a gente quer.
podem tirar tudo da gente, menos a nossa alegria. Então, a gente vai com essa vontade para a arena, tá bom? Muito obrigado, beijo, até a próxima. Qualquer coisa a gente está por aí, pela ilha. Na correria, mas a gente está por aí. Na correria, mas a gente está aqui, né? Obrigado, Laina, também pela tua parceria de sempre. Queria agradecer, assim, não posso esquecer, agradecer a Claro, né, que apresenta toda a nossa cobertura, Manauara Shopping, Supermercados DB e também a APA Móveis por toda essa parceria. Amanhã a gente tem uma dupla aqui fenomenal, Adriana Aguiar e o Ronaldo Barbosa. Vai ter muito papo aqui nessa cadeira, vai ser legal esse negócio. A gente espera contar com a audiência de vocês. Tchau, tchau e até a próxima. Tchau, galera. Até mais.